Você sabia que o mundo está repleto de pessoas que vivem sem compreender completamente quem são ou qual é o propósito de suas vidas? Parece dramático, mas essa é uma verdade que atravessa gerações. No livro de Efésios, o apóstolo Paulo nos oferece algo que vai muito além de uma simples explicação teológica. Ele nos entrega um mapa, uma visão clara e poderosa sobre a nossa identidade em Cristo e como isso transforma completamente a forma como vivemos. Imagine alguém que encontra uma herança milionária, mas nunca sabe que o dinheiro está no banco esperando por ele. É exatamente assim que muitos vivem hoje, sem perceber que têm acesso a algo infinitamente mais valioso do que ouro ou prata, a identidade e os benefícios de estar em Cristo. Efésios é o documento de herança espiritual que revela tudo o que já foi conquistado para nós. Para entender Efésios, primeiro é essencial saber o motivo pelo qual ele foi escrito. Paulo estava preso em Roma quando decidiu escrever esta carta à igreja de Éfeso. Apesar das correntes físicas, sua alma estava livre, e ele queria garantir que os cristãos daquela região soubessem que tinham tudo o que precisavam em Cristo: redenção, poder, unidade e propósito. Você percebe a ironia? Um homem encarcerado, escrevendo sobre liberdade espiritual. A carta é dividida em duas partes principais. Nos 3 primeiros capítulos, Paulo foca em quem somos em Cristo, nossa identidade, e no que Deus já fez por nós. Nos 3 últimos capítulos, ele passa a falar sobre como viver à altura dessa identidade. É como entender o manual de um carro antes de começar a dirigir. Você precisa saber o que tem em mãos para usar tudo com sabedoria. Começando pelo primeiro capítulo, Paulo fala sobre como Deus nos escolheu antes da fundação do mundo. Isso soa como algo distante, mas pense nisso como um convite pessoal enviado por Deus, muito antes de você nascer. Ele nos predestinou para sermos seus filhos, nos redimiu por meio do sangue de Jesus e nos selou com o Espírito Santo. Isso é equivalente a receber um passaporte carimbado com um visto eterno. Mas a questão é: você tem vivido com a segurança de quem carrega esse passaporte ou ainda anda com medo de ser barrado na alfândega espiritual? Paulo continua, no capítulo 2, nos lembrando que a salvação não é algo que podemos conquistar. Somos salvos pela graça, por meio da fé. Isso significa que, se você acha que precisa ser bom o suficiente para Deus te aceitar, está correndo atrás de algo que Ele já te deu de graça. É como receber um presente, mas insistir em pagar por ele. E não é qualquer presente. Paulo descreve como, antes de Cristo, estávamos mortos em nossos pecados. Mortos. Sem vida espiritual, sem esperança, sem futuro. Mas Deus, rico em misericórdia, nos deu vida juntamente com Cristo. Imagine alguém na sala de emergência recebendo um desfibrilador espiritual. Essa é a magnitude do que aconteceu conosco. E como se não bastasse, ele revela que Deus nos fez sentar nos lugares celestiais com Cristo. Você já tentou se imaginar nesse cenário? Não é sobre algo simbólico. É um lembrete de que, mesmo vivendo na Terra, nossa verdadeira posição está em um reino muito maior. Isso muda tudo, não muda? Não importa o que você enfrente, você está espiritualmente sentado ao lado do Rei dos Reis. No capítulo 3, Paulo intensifica essa visão ao falar sobre o mistério que foi revelado, a união entre judeus e gentios em Cristo. Em um mundo dividido por culturas, ideologias e preconceitos, Efésios nos lembra que todos têm lugar na família de Deus. É uma mensagem radical para a época, e ainda é radical hoje. No reino de Deus, não há espaço para barreiras. Todos são bem-vindos porque Cristo destruiu o muro da separação. Então chegamos à segunda parte de Efésios, onde Paulo nos desafia a viver de forma coerente com essa identidade. No capítulo 4, ele nos exorta a manter a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Aqui, ele nos lembra que a igreja não é um prédio ou uma instituição. É um corpo. E como em qualquer corpo, cada parte é essencial. Imagine tentar caminhar sem um pé ou enxergar sem um olho. A unidade é fundamental para que a igreja funcione como Deus planejou. Em seguida, Paulo fala sobre abandonar o velho homem e vestir o novo. Pense em alguém que herda um guarda-roupa cheio de roupas novas, mas insiste em usar trapos antigos. É exatamente isso que fazemos quando continuamos vivendo como se não tivéssemos sido transformados por Cristo.
Ele nos chama a viver em santidade, não como um fardo, mas como uma expressão da nova vida que recebemos. Paulo também aborda os relacionamentos de forma prática. Ele dá orientações para maridos, esposas, filhos e trabalhadores. Não são regras arbitrárias, mas um reflexo de como a ordem divina traz harmonia para nossas vidas. Por exemplo, ele diz aos maridos para amarem suas esposas como Cristo amou a igreja. Isso não é só poesia, é uma responsabilidade gigantesca. E às esposas, ele pede que respeitem seus maridos. É um modelo de mutualidade e sacrifício que desafia qualquer padrão humano. Finalmente, no capítulo 6, Paulo nos equipa para a batalha espiritual. Ele descreve a famosa armadura de Deus. E isso não é apenas uma metáfora bonita. É um lembrete de que estamos em uma guerra, mas não contra pessoas. Nossa luta é contra forças espirituais. Por isso, precisamos estar prontos. A armadura, o capacete da salvação, a couraça da justiça, o escudo da fé, e assim por diante, não é algo que colocamos por capricho. É nossa proteção contra as ciladas do inimigo. E o que dizer da oração? Paulo finaliza essa sessão com uma ênfase em orar em todo o tempo. É como a comunicação constante entre um soldado e seu comandante. Sem essa conexão, estamos vulneráveis. Ao olhar para Efésios como um todo, fica claro que Paulo queria que vivêssemos com propósito, unidade e poder. Não somos chamados a viver vidas pequenas, presas a medo, culpa ou mediocridade. Deus nos deu tudo o que precisamos para viver uma vida abundante. A única pergunta é: você está vivendo essa realidade? Ou ainda está tentando descobrir o que significa ser um filho ou filha de Deus? Efésios não é apenas um livro para ser lido. É uma carta para ser vivida. Uma convocação para abandonar velhas identidades e abraçar o que Deus já declarou sobre você. Assim como alguém que encontra sua verdadeira herança, a vida nunca mais será a mesma quando você entender o que significa estar em Cristo. Então, o que você fará com essa mensagem? Se você chegou até aqui, muito obrigado! Não esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like e compartilhar com quem também pode se inspirar. Te encontro no próximo vídeo.